Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é Herrias e sejam bem-vindos ao canal. E pessoal, hoje nós vamos fazer o nosso vídeo de papo de position. Hoje é segunda-feira, feriado, dia 2 de novembro de 2020. São agora 7 horas e 48 minutos, tá? E vamos aí fazer o nosso vídeo de position. Deixa eu tirar o aviso daqui. Muito bem. Começando deixa eu só ajeitar uma outra coisa aqui. Beleza. Começando aí pelo nosso querido Ibovespa. Ibovespa que fez um candle bem feio nessa semana, né? Essa última semana aqui. Um candle bem vendedor. Uma barra forte aí. Pode-se até dizer uma barra elefante de queda, tá? Já violando novamente a média de 89 e querendo fazer aqui um pivô de baixa para vir testar a média de 200 aqui eventualmente, tá? Bom, logicamente isso daí é um candle de atenção, é um candle que indica aí um momento de indefinição no mercado, e isso se dá tanto pela insegurança que nós temos aqui, seja econômica, seja política interna, quanto também pelos fatores externos, né, como a eleição dos Estados Unidos, por exemplo. Né? Amanhã, dia 3 de novembro, abre a bolsa aqui brasileira, a bolsa norte-americana hoje lá está funcionando normalmente, amanhã abre aqui e a bolsa abre aqui com as eleições dos Estados Unidos lá todo vapor. Amanhã é o dia efetivo das eleições e vamos ver. Por enquanto as pesquisas indicam uma perda aí do Trump, né? E a gente não sabe como é que o mercado vai reagir diante disso, porque também tem o Congresso lá, que dependendo da forma como está composto o Congresso, como vai ser composto, pode ser benéfico ou não para o mercado, independente do presidente que ganhar, do candidato à presidência que ganhar, tá? Então o Ibovespa aí refletindo toda essa insegurança, todo esse momento de cautela, né? Também conta aí com isso uma nova onda do Covid que está chegando aí e se alastrando pela Europa novamente. Alguns países já decretaram lockdown também. Enfim, tudo isso está refletido, né, está contido nessa barra elefante aqui no semanal. Aqui nós temos o gráfico semanal e aqui do nosso lado direito o gráfico diário. Nós vamos analisar os dois gráficos aí ao mesmo tempo, tá? Concomitantemente, por conta, deixa eu trazer esse negócio para cá, por conta tanto de conversar sobre position trade também quanto de swing trade. A gente já resolve os dois problemas no mesmo vídeo, tá, pessoal? Bom, então o que nós temos aí no... só mais um aviso antes que eu me esqueça. Hoje eu vou gravar um outro vídeo, eu vou disponibilizar hoje também, tá? Falando sobre um novo projeto aqui do canal, que nada mais é do que duas carteiras de investimento, tá? Nós vamos começar a simular para fins de estudos uma carteira de investimento mais focada em operações um pouco mais de médio e longo prazo e uma um pouco mais ativa, né, em que a gente tem que ficar mais ativo no mercado, tá? Eu montei eu não, né? Uma amiga minha montou uma planilha, agradeço muito a Camila, montou uma planilha para fazer esse acompanhamento com gráfico, tudo bonitinho e detalhes da estratégia, detalhes de como vai ser essa experiência aqui no canal. Eu vou contar no outro vídeo. Então, vão ser disponibilizados dois vídeos hoje. Assistam os dois, tá? Não perca o outro também, porque vai ser bem interessante para fins de estudo, tá? Bom, voltando aqui ao nosso gráfico de Ibovespa, então temos uma barra elefante aí, violando a média 89, ainda não ocorreu a ruptura dessa média, mas a violação, né, ela ainda está respeitando as bandas ainda estão bastante afuniladas, então toda essa volatilidade, toda essa pancada que deu aqui ainda não foi suficiente para refletir num aumento de volatilidade nas bandas de Bollinger. Tá? Além disso, nós podemos traçar alguns cenários aqui no Ibov.
A próxima semana, ou seja, essa semana que nós estamos agora, o mercado pode subir, né? E aí dá um novo rompimento falso da média 89, assim como aconteceu aqui nesse patamar, tá? E também o mercado ele pode cair. Se o mercado subir, ou seja, se acontecer o primeiro cenário, nós temos aí como região de resistência, esse patamar, que agora é um topinho, tá? Depois nós temos esse topo também, ok? 2 topos. E temos essa região aqui dos 106 mil pontos. São 3 regiões de resistência que nós temos aqui, bem próximas uma da outra, né? Então isso daqui pode, na verdade, ser traduzida numa grande região de resistência, tá? Então, acredito eu que se o preço tiver que romper tudo isso, ele provavelmente romperá de uma vez só isso aqui, numa pancada só, num impulso só, para tentar não ficar engasgado nessa zona aqui, tá? E rompendo toda essa região de resistência, inclusive esse último topo aqui no 106 mil, o próximo patamar para o Ibov é lá no 119.593, tá? Ou seja, aqui no topo histórico do gráfico. Este é um cenário que nós podemos traçar. Um próximo cenário que nós podemos traçar é se o mercado cair. Se o mercado cair, nós temos logo aqui um suporte em 90.600, tá? E depois nós temos aqui os 86.500 mais ou menos da média de 200. Nós temos 2 suportes importantes aqui. E além disso, além desses 2 suportes importantes, o gráfico ele está entrando, né, na nossa faixa de Gaza, na nossa região de briga, onde o preço tende a ter trabalho de passar para cima ou para baixo. E isso pode refletir numa consolidação em forma aí de triângulo, talvez, tá? Um triângulo simétrico, por exemplo, até o preço conseguir ter forças de romper para algum dos lados, seja para cima ou seja para baixo. O importante é levar em conta que nessa região toda aqui, o preço vai estar numa faixa nebulosa aí, numa faixa de bastante dificuldade de ser trabalhado, tá? Pelo menos acredito eu, de acordo com os meus estudos. Muito embora a gente possa ver aqui, ó, que nas últimas vezes o gráfico ele não sentiu muito essa região, né? Mas o fato é que historicamente, entre a região da média 89 e da média de 200, o gráfico tende a dar uma travada, tá vendo, ó? Ó como ele trava. Aqui, ó, ele não chegou a passar muito, né? Mas deu uma travada e assim por diante, tá? Então, é um cenário importante para a gente ficar atentos. Não gostei dessa barra elefante, obviamente, isso daí ele tende a ser uma barra de ignição, tá? E uma barra de baixa. Vantagem de tudo isso, respeitou o suportinho por enquanto, então seria muito pior se ela já tivesse fechado abaixo do suporte. Por enquanto respeitou o suporte, mas vamos ver como é que vai ser o dia de amanhã no mercado. No gráfico diário a gente vê o que? A gente já vê um Big Up, Big Down aqui, que indica sim consolidação, então talvez ocorra realmente essa ruptura e o gráfico continue lateralizado aqui. Não gostaria de ver isso, acredito inclusive que o semanal não está muito afim de lateralizar, porque as bandas já estão bastante estreitas, mas no diário a gente consegue perceber isso daí com mais facilidade. No diário já ocorreu a violação da média de 200 aqui para baixo, as bandas estão abertas, tá? Ou seja, por enquanto está sendo respeitado esse suporte, mas caminho livre para cair até a próxima região aqui nos 90.600 pontos. O estocástico lento ainda tem espaço para queda, então por enquanto é isso, tá? Para cima, o ideal mesmo seria o preço subir, inclusive romper a média de 89 aqui, montar um pivôzinho aqui em cima e aí sim estourar para cima, tá? Se ele subir direto aqui, dificilmente ele vai ter força para romper isso daqui e continuar indo. Então, se ele subir direto e fizer esse movimento, o que provavelmente pode ocorrer é, ou ele vai parar aqui, vai travar
e vai começar talvez a consolidar, ou ele vai fazer um rompimento aqui, vai ser provavelmente um rompimento falso, porque já vai estar muito cansado o preço de subir tudo isso daqui, tá? Isso daí nada mais, nada menos, são quase 10% de alta. Então é uma pancada bastante forte aí que o índice tem que dar, e ainda mais para continuar subindo sem qualquer descanso, tá? Tem que ser muito forte, lógico, nada é impossível para o mercado, mas a gente já vê essa probabilidade aí, tá? Eu acho que é basicamente isso aqui. Agora a gente também pode já traçar uma nova LTBzinha aqui, ó, com esses dois topos. E eu acho que é por aí, né? Fibo no diário eu não vou traçar, eu gosto de usar o do semanal mesmo. Então nós temos esse cenário aí no Ibov, tá? Índice futuro. Bom, índice futuro é basicamente a mesma coisa, né? Índice futuro, aqui no nosso gráfico semanal, no nosso gráfico maior, a gente já vê ele trabalhando aqui na região de conflito, e aqui no índice a gente vê como essa região de conflito, ela realmente é uma região difícil de se operar. Olha o quanto o gráfico bateu cabeça aqui para conseguir romper, ainda assim voltou, continuou batendo cabeça e continua batendo cabeça aqui, no range dessa região, nessa zona de conflito aí. Bastante difícil de se trabalhar, é aí que também reflete toda a dificuldade de se traçar um cenário para o índice futuro, né? O que a gente pode falar com mais exatidão é que as médias estão todas juntas, estão todas bem próximas do preço, seguindo o preço. Então, para onde o índice romper e o Ibov, consequentemente, vai haver aí um grande movimento a favor desse rompimento que for feito, porque as médias vão acabar impulsionando o índice futuro para esse lado, tá? Nós temos aqui no índice futuro um 9.1 de venda, com uma barra também de força, tá? Não me agrada esse 9.1, o fato de estar muito próximo aí da média de 200, então uma entrada numa posição de 9.1 de venda vai estar entrando na cara da média de 200. Isso daí é uma coisa que é um pouco desmotivadora, vamos dizer assim, para a tomada de um trade na venda pelo gráfico semanal do índice futuro, tá? Fato é que o índice futuro está já em zona de suporte. Aqui nós temos um fundinho, nós temos uma média de 200, pouquíssimo abaixo aqui, ó, em 91.780, 92 mil pontos, mais ou menos. Nós temos aqui uma região de Fibo bastante importante, tá? E que o gráfico já respeitou outras vezes. Aqui a gente vê, aqui ó, durante a crise a gente vê que ocorreu um gap de fuga dessa região, então isso é muito importante. É uma região aí que tende a dar uma segurada no preço juntamente com a zona de conflito e com todos esses demais fatores que a gente comentou, então tem uma confluência de fatores aqui que limitam esse movimento no índice futuro para baixo, que tentam pelo menos segurar isso daí para baixo, tá? Se o índice perder, aí é ladeira abaixo, próximo alvo lá em 76 mil pontos, tá? Do contrário, se o índice começar a subir e conseguir realmente se manter acima da média 89, nós temos uma resistência importante aqui no 107.500 e outra bastante importante aqui nesse topo anterior, tá? Da mesma forma do Ibov, né? Aqui tem um topinho também, mas isso daqui não acho tão relevante assim por enquanto. Nós temos três regiões aqui bastante importantes de resistência, então, e também temos bons fundamentos aqui de resistência, de suporte embaixo. Tem motivo para compra e venda de tudo que é jeito, tá, pessoal? O mercado está bem lateral, está bem definido e é aí que traz a nossa incerteza. Diante dessa indefinição, mesmo porque a gente estava vindo de um movimento de alargamento aqui de trás, de rompe topo, rompe fundo, de repente fez esse fundo menor do que o fundo anterior, fez um topo menor do que o topo anterior, fez um fundo aqui maior do que o fundo anterior e agora é feito um novo topinho aqui menor do que o topo anterior. Então nós estamos vendo aqui um estreitamento, antes era um alargamento, isso daí virou um estreitamento,
um triângulo no índice futuro no gráfico semanal. Já no gráfico diário, o índice realmente perdeu a média de 200, se manteve aí abaixo, fez aqui na sexta-feira uma barra de alta ignorada, tá? Isso pode ativar um belo de um trade aqui na ruptura da mínima desse candle, inclusive vai estar perdendo toda essa região de suporte aqui no índice futuro, tá? Não acho que é um trade muito interessante porque ele já está bem longe da média de 9, mas sim, existe essa possibilidade aí de uma barra de alta ignorada e a formação de novos candles de baixa aqui, tá? Como eu tinha falado, temos aqui Big Up, Big Down, isso daí pode significar aí prenúncio de lateralização, de indefinição de movimento, de consolidação, e é o que a gente vê aqui traduzido no gráfico semanal também, né? Essa perna de alta e esse candle de baixa nada mais são do que um Big Up, Big Down, tá? Talvez aí na quarta-feira a gente já comece a ver direito para onde o índice vai e o mercado em geral vai conseguir caminhar, vai querer caminhar, né, com o fechamento aí das eleições dos Estados Unidos. Por enquanto tudo bastante nebuloso, tá? E essa barra de alta ignorada aqui é um trade possível de ser feito, mas não é um belo de um trade porque já está afastado aí das médias e tudo mais, tá? Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou venda aqui, estou só trocando ideia com vocês sobre o mercado. Isso tudo é só para fins educacionais, tá bom? Dólar futuro, vamos ver o dólar futuro. Bom, dólar futuro aqui no gráfico semanal, a gente vê aí um zigue-zague ascendente, né? Zigue-zague ascendente aqui no dólar futuro, tá? Fazendo aí um pivôs, né, de alta, ou seja, tendência de alta no gráfico semanal. A gente também pode traçar aqui essa linha aqui, tá? E essa linha aqui, então nós vemos aí um canalzinho de alta sendo respeitado no dólar futuro pelo gráfico semanal. Agora o dólar está batendo aí a região superior do canal. Isso daí pode trazer forças de venda para o dólar futuro e ele vir testar aqui a base do canal novamente, tá? Além disso, mas assim, ele está respeitando muito a média de 9, então acho que dificilmente esse cenário vai se concretizar. Perspectiva aí para o dólar futuro, como ele está em tendência de alta, está próximo da região das médias, pelo menos da média de 9, eu acho que ele vai continuar, tende pelo menos a continuar o seu movimento de alta até próximo à resistência que é o topo histórico dele, aqui em 6033, mais ou menos, toda essa região dessa cauda aqui é uma região de resistência e é o próximo alvo que ele tem aí no gráfico semanal. Não vejo possibilidade de venda no momento pelo gráfico semanal, tão somente de alta. E no gráfico diário, o que a gente tem? Bom, no gráfico diário a gente tem aqui um breakout que foi ativado aí essa semana, ativou, lateralizou, segurando aqui na região do 111.8 de Fibo. Essa região a gente já traçou faz bastante tempo. Quem acompanha aí o canal com mais assiduidade sabe, né, que a gente já traçou isso daí. Por enquanto está respeitando, tá dando tempo das médias chegarem próximas ao preço, então isso é bastante importante, tá? Temos aqui um 9, deixa eu ver se é o 9.2 isso daqui. Aqui temos uma mínima em 5749 5750. Não é uma 9.2 isso daqui, também não é um 9.3, tá? Vamos ter que aguardar o candle de amanhã para ver se forma algum padrão de alta para a gente aí no dólar. Viés de alta no papel, tendência de alta. Acabou de romper aí, ativar um breakout, ainda não andou o suficiente, mas vemos sim uma tendência de alta, só não temos ainda ponto de entrada aí, a não ser um TF, tá pessoal? Temos um TFzinho aqui, na entrada aqui, na ruptura da máxima desse candle, mas é uma entrada aí muito agressiva, porque é uma entrada de
rompimento de topo, tá? Então, quem gosta de operar rompimento, aqui temos uma entrada sim. Agora, quem não gosta de pegar rompimento, que gosta de pegar pullback, o ideal é esperar um pouco mais aí para pegar o dólar futuro, tá? Índice financeiro continua a sua fraqueza aí, né? Gráfico semanal aqui, a gente vê que ele está na faixa de Gaza, na região de conflito aqui, o preço. E é por isso que está tendo bastante trabalho, tá vendo quantas semanas ele está nessa região, ó. Desde aqui de trás, ele já ficou nessa região outras semanas aqui, ó. Essa semana teve a ruptura, tá? Ou pelo menos a violação da média de 200 para baixo. Isso não é legal. Isso não é legal. Teve essa violação. Se na semana seguinte, ou seja, na próxima semana, o preço já tende a continuar o seu movimento de baixa, ele tende a continuar o seu movimento de baixa, isso daqui pode ser considerado um Twin Towers de venda, tá? Torre gêmeas de venda. Ele tende a continuar o seu movimento de baixa com alvo aqui nos... que número que é esse? 8.900. Tá? Com alvo nos 8.900 e FNC. Muito ruim o cenário do FNC. Tá? Se concretizar isso daqui, se nessa próxima semana que nós estamos agora, o preço não voltar para a região de conflito, para tentar testar topo novamente, fica muito ruim, tanto para o FNC quanto para a bolsa em geral. Tá? Daí já é um alerta até para a bolsa em geral. Já no diário, a gente vê aqui um viés maior de baixa, inclusive aqui, ó, nós temos um 9.4 engatilhado. Se violar a mínima do dia da semana passada, vai ativar esse 9.4 e aí sim pode chegar o preço a 8.900, inclusive aí vai fazer um pivô de baixa aqui, tá? Podendo até chegar a mínimas menores aqui. Bom, no diário a gente também tem... Nós tivemos aqui um pivô de alta e agora uma grande queda, né? Então, estamos tendo um cenário de alargamento de preço. Por enquanto, é em definição, não tem o que fazer nessa situação, tá? Rompe topo, rompe fundo. Se continuar caindo, fica feio. Aí temos os 8.900 aqui como principal suporte, mas isso ele precisa violar toda essa região aqui de preço. Para cima, nós vamos ter aí como principais pontos de resistência as próprias médias aqui, o 9.846 aqui em cima também. Então essa região aqui é uma região bastante importante de resistência, né? E depois, lógico, aqui em cima nos 10.430 pontos, tá? É isso aí o IFNC. DI futuro. Vamos ver o DI? Vamos ver o DI. DI futuro no semanal, perna linda de alta, olha só que bonito, tá? Subindo, não tem agora qualquer perspectiva de entrada no DI pelo gráfico semanal, fazendo novas máximas. Vamos aguardar um pullback aí para entrar. Fato é que está respeitando todas as médias, respeitando a média de 9, já a média de 20 já está inclinando para cima. Ainda não chegou a ficar verde pela nossa regra de coloração, mas logo logo já vai ficar também. Gráfico diário está tentando romper e se manter acima dos 5,010 aqui, né? Acima dessa pontuação aqui, que é referente a essa zona de resistência. Então ele está tentando se manter acima dessa consolidação, chegar em outro patamar. Fez aqui um candle que violou essa região, né, para cima. Dia seguinte perdeu e no último dia, na sexta-feira, violou novamente, chegando inclusive a ficar um pouco mais alto do que esse candle aqui de dois dias atrás, tá? Mas ainda não é um rompimento, é só uma violação. E se romper, a gente já está falando faz tempo, próximo alvo aqui em 6 pontos, tá? Em 6 pontos. E se voltar, lógico, ele tende a vir tanto aqui na região inferior, quanto a renovar novas mínimas, tá? Muito provavelmente, inclusive, ele vai renovar mínimas, ele vai romper essa consolidação para baixo o DI, tá? De qualquer forma, não vejo possibilidade de entrada
nem no gráfico semanal, nem no gráfico diário para o DI. Vamos ver o nosso milho. Bom, milhozinho. Aqui no gráfico semanal ele está fazendo um setup da Paula, setupzinho da Paula pelo semanal, tá? Parcial aqui na média central, ou seja, tem 26,42% de alvo na queda, o milho, um alvo muito grande para o milho, tá? Muito bom, relação risco-retorno bem favorável para o milho, tá? Da mesma forma que isso daqui é um setup da Paula, isso daqui também é um inside bar, tá? É um inside bar de compra. Então, se romper para cima, ativa-se uma compra. Não é uma compra muito interessante, porque o preço já está muito longe da região das médias, mas sim, é uma compra aí para o milho. Então, atenção, no gráfico semanal tem entrada para as duas pontas, tá? Tanto ponta vendedora quanto ponta compradora. Já no gráfico diário ele começa a fazer aqui um pivô de baixa e agora engatilhou um 9.1, tá? Esse 9.1, claro, na perda da mínima do último dia, aciona-se o 9.1 e o alvo, pelo menos inicial, a gente pode até colocar 2 vezes o tamanho do risco, vai lá em 75,50, tá? Alvo em 75,50 em CCM FUT no gráfico diário, mas aí se for para operar fazer uma operação vendedora, né, uma operação na venda, eu acho que eu faria aqui pelo fechou fora, fechou dentro, pelo setup da Paula aqui no gráfico semanal, tá? Inclusive eu posso até colocar aqui um alarme para disparar quando acontecer isso daí, porque eu vou estudar para ver se eu realmente entro nessa operação. Provavelmente eu acho que vale o risco, sim, tá? Vamos ver o boi. Bom, boi fez aqui um setup da Paula na semana passada. Eu deixei aqui o alarme para tocar, ele não ativou, então cancelado o setupzinho da Paula. Isso daqui vira uma barra de queda ignorada. Opa! Uma barra de queda ignorada, tá? Então, preço tende a continuar subindo. Entrada possível na ruptura da máxima dessa semana, isso, claro, pelo gráfico semanal. Pelo gráfico diário, nós vemos aqui um 9.3, tá? E esse 9.3 está para ser ativado aqui na ruptura da máxima do candle do último dia. Então, pode ser até um adiantamento, né? Se entrar aqui um pouco mais adiantado no diário, mas acompanhar o trade pelo semanal, já que está dando trade nos dois gráficos, né? Nos dois tempos gráficos, tá? Bem interessante, inclusive, se romper aqui no diário, tá interessante. O problema é o semanal que já está meio afastado, né? Das médias e tudo mais, mas ele já vem afastado faz tempo, ó, e ele continua subindo. Então, acho que isso daí não é um impeditivo tão importante nesse momento do mercado do boi gordo, né? Talvez valha sim a pena uma entradinha aqui em 25,86, né? 285,86, tá? E o café que ainda não perdeu fundo, continua assim, sem perder fundo, né? Aqui no gráfico semanal ele já está ensaiando aqui um breakoutzinho, tá? Um power breakout, na verdade. Aliás, não, é um breakout só, porque a média de 20 já está na metade, violou os preços aqui. Um breakout, tá? Podendo chegar aí daí até o 103,085. E aqui ele também sai um breakout para baixo. A gente já vem falando isso faz tempo, no café, né? E tá aí, breakoutzinho para baixo no café. Bom, começando agora com as ações. Aliás, faltou o ouro. Vamos ver o ouro. No semanal, o ouro está com viés de alta. Não vejo entrada no momento, mas está respeitando a média de 9, bonitinho. Não tem o que fazer nesse momento. E no diário, ele está tentando romper aqui essa região aqui dos 345,620. Não consegue, fechou em 345, então tem esse range aqui para o preço trabalhar, mas enquanto ele não perder essa mínima aqui, essa região ainda é de alta a força do ouro, tá?
Para reverter isso, ele precisa perder esse candle aqui, precisa anular essa força desse candle grande aqui, uma vez que ele é o último evento importante no gráfico, né? O evento mais recente que podemos identificar no gráfico do ouro, no gráfico diário, aliás, é esse aqui. Então, isso daqui é um rompimento de toda essa região de consolidação. Então, enquanto o preço estiver lateralizado aqui dentro desse range, a probabilidade maior é dele romper para cima, tá? Muito bem. Agora sim, começando com as ações, vamos dar uma olhada na Petro, gráfico semanal da Petrobras. Gráfico semanal da Petrobras, tentando fazer aqui um Power Breakout, ó. Inclusive chegou a acionar essa semana o Power Breakout, aliás não, né? Porque tem pouquíssimos candles aqui. Pouquíssimos candles por enquanto, tá? Pouquíssimos. Mas sim, claro, se perder isso essa região aqui, vai ser um rompimento. Só não acho um rompimento tão interessante de se operar, né? Mesmo porque para se operar isso daqui, para considerar isso daqui um Power Breakout rompido, agora teria que romper aqui embaixo, e aí fica muito distante, tá? Mas o fato é que a gente pode traçar essa região toda aqui como uma região de lateralização, e qualquer fechamento abaixo desse patamar pode engatar novas vendas, sim. Então, ficar bastante atento com a Petrobras, tá? Que está bastante vendedora. A Petrobras, inclusive, já está trabalhando abaixo da média de 200, testando a média de 200 por baixo. Não vejo trade no momento pelo gráfico semanal, mas sim, é um gráfico com viés vendedor. Já aqui no gráfico diário, o que acontece? A gente vê uma violação da região de resistência, né? Retornou no candle seguinte e agora fez na sexta-feira um candlezinho pequeno aqui. Isso daqui nada mais é do que um 9.3 de venda. Então, a perda da mínima do candle da sexta-feira aciona a entrada e o alvo pelo menos 2 vezes o risco projetado para baixo com 9.3 de venda, tá? Petrinha, portanto, temos este cenário. A Vale nós temos aqui no gráfico semanal 9.2 de compra, 9.2 de compra, muito interessante, tendência linda de alta da Vale, tá? No gráfico diário, a gente não tem esse 9.2 de compra, inclusive nós temos aqui uma espécie de topo duplo, preço caiu, agora não tem muito o que fazer, né? Vamos aguardar ele sair dessa região aqui e talvez engatar um padrão de alta para a gente tentar surfar uma alta aqui, acompanhando a tendência do gráfico maior, que já está com 9.2 aqui engatilhado, né? Depois nós temos a Ering, HGTX3. Ering nós temos um belo de um 9.1 aqui, mas é um 9.1 de baixa, tá? Na Ering, então é bom ficar atento aí. Quem está comprado, fica atento na Ering, porque pode cair bastante o papel, tá? Já vem sofrendo muito, né? E aqui, ó, ela já veio sofrendo bastante, né? Na crise, não recuperou tudo que deveria ter recuperado e agora faz inclusive um pivô de baixa aqui com um 9.1, tá? E uma barra também, claro, uma barra elefante aqui, de 13,86%, rompendo e ativando esse pivô de baixa. Ela está virando a média de 9 para baixo, por isso que é o 9.1, mas também já está mudando a coloração da nossa média de 20, tá? Inclusive para uma região aí, para uma força um pouco mais vendedora no papel, tá? Estocástico lento acompanhando o movimento, ainda pode cair mais, então 9.1 aqui, na ruptura, na perda, aliás, da mínima dessa semana, ativa-se o 9.1 para baixo, tá? O 9.1 de venda. Aqui no gráfico diário a gente vê sim com mais clareza o pivô de baixa, né? Apesar que aqui também está fácil de ver o mesmo pivô. E aqui no gráfico diário também está aí, pivôzinho de baixa. Agora também pelo gráfico diário não tem o que fazer, tá, pessoal? Pelo gráfico diário já caiu, o 9.1 do gráfico diário foi aqui, ó, e deu um belo de um trade aqui de 7% mais ou menos até agora. Então, Ering
9,1 de venda pelo semanal. Klabin, também temos um 9,1 na Klabin, também é de venda, olha só, 9,1 de venda, pode ser acionado aqui um pivôzinho de baixa, inclusive. Ela ainda se mantém acima da média de 20, mas o 9,1 está engatilhado aqui. A última vez que ela fez o 9,1 não foi ativado, o preço subiu, mas esse daqui está bem mais forte do que esse, né? E, enfim, agora nós temos até uma bela de uma queda no estocástico, e o que pode indicar uma queda mais forte aqui no semanal. Pelo diário, o papel também está com viés de baixa, mas ele está respeitando a média 8,9. Então, pelo diário, não vejo muita possibilidade de entrada. Da mesma forma que ele está respeitando a média 8,9, aqui no semanal ele está respeitando a média de 20, tá vendo? Então, mais ou menos no mesmo patamar aí as duas médias. Diário não tem o que fazer. Semanal 9,1 em Klabin. Qualicorp, a mesma coisa. Qualicorp 9,1, bem discreto aqui em Qualicorp, tá? Com divergência aqui no estocástico. Então, perda da mínima, aciona o 9,1, pode chegar até aqui a média 8,9, tá? Já no diário, a gente vê também um respeito à média 8,9 aqui, já está respeitando, da mesma forma que no semanal está respeitando a média de 20, aqui está respeitando a média de 89, e não tem trade no momento pelo diário, vamos ver. Tem o 9,3, pessoal. Pelo diário nós temos o 9,3 aqui, ó, mas não sei se é interessante essa venda pelo diário não, tá? Tem muito suporte aqui embaixo, ó, muito suporte. Talvez pelo semanal seja mais interessante, tá? Talvez sim. Ou se você quiser vender pelo diário aqui, né? Mas colocar o seu stop no semanal, você adianta um pouquinho aí a sua venda. Pelo menos aí 1,3% você vai estar vendendo mais caro, né? Você vai estar entrando na operação já com uma vantagem de 1,3% em relação a quem vai entrar direto pelo semanal, tá? Shu também tem um 9,1 de venda. Olha quantos papéis que estão aí com um setup vendedor, tá? Engatilhado. 9,1 de venda no semanal da Shu, com divergência também no estocástico, olha só, tá? Divergência no estocástico. Pode chegar até 9,71 por enquanto aqui. Já aqui no gráfico diário, ela consegue violar para baixo a média 8,9, não tem trade no momento, tá? Porque está renovando aqui fechamento de baixa na perna, mas entra também, por outro lado, na região de conflito, na nossa zona de conflito, onde nós não gostamos de operar. Então, no diário não tem nada, mas no semanal sim, dá para se operar um 9,1, tá? Simpar também 9,1 de venda, olha aqui, 9,1 de venda em Simpar, tá? Podendo chegar aí a 21,50 mais ou menos, R$22. Aqui no gráfico diário também não tem trade no momento. Papel em região de conflito aqui, a gente não sabe para que lado ele vai, então nada a se fazer. SLCE 9,1 também, olha só, 9,1 também, querendo fazer um topo duplo aqui, tá? Então, atenção para SLCE, atenção, tá? Isso daqui eu acho que eu posso até tirar. Isso e isso eu posso tirar, muito bem. Atenção para SLCE, topo duplo, querendo ser formado, tá? E aí a entrada pela análise técnica clássica é na perda dessa região aqui. Mas como a gente gosta de adiantar o trade, a gente entra já aqui em cima. Então a gente já está entrando com uma bela de uma vantagem em relação a quem entra aqui embaixo. Olha só, quando o pessoal está entrando aqui, a gente já está pensando em sair da posição. Olha que interessante, tá? No gráfico diário, a gente vê aqui um 9 nada, né? Não, 9,1 foi aqui. Até agora ele está dando aí 1% mais ou menos. Gráfico diário, por enquanto, não tem nada, tá? Tem nada e está chegando perto de zona de suporte. Não é tão interessante isso daí, tá? Lembrando, claro, que esse 9,1 já tem uma travinha logo aqui
na média de 20, que vai coincidir com a média 89 aqui do diário, tá? Então, esse daqui é um alvo final, mas ele tem essa região de suporte para passar ainda. Vivara, peraí, aí, Vivara 9.1 barra elefante, 9.1 aqui de venda no semanal também, tá? 9.1 de venda aqui pelo gráfico semanal, querendo fazer um pivôzinho, aliás, já fez pivôzinho aqui de queda no gráfico semanal, olha só, tá? Isso daqui a gente vê melhor no gráfico diário, ó, o pivô aqui, ó, ok? Fez 9.1 de queda, já está violando as duas médias com um candle só, né? Inclusive a gente vê que ele já abriu com gap de fuga em relação à média 89 e está violando a média de 200 agora, tá? Não vejo trade pelo gráfico diário, mas tem um 9.1 pelo semanal. Atenção aí, possibilidade boa em Viva 3, tá? Alpa 4. Alpa 4 a gente já tem aí um padrão de alta, tá? Em Alpa 4 é um 9.2 de compra, papel está em linda tendência de alta no semanal, 9.2 aqui engatilhado, na ruptura da máxima desse candle aciona-se a compra, tá? Pelo gráfico diário, a gente tem um TF aqui, tá? Um TFzinho aqui pelo gráfico diário, entrada aqui na ruptura da máxima do último dia. Então você está comprando, você pode entrar pelo diário e seguir o trade pelo semanal, comprando aí bem mais barato do que já quem vai comprar aqui no rompimento do topo do semanal. Duratex a mesma coisa, 9.2 aqui no semanal, muito bonita, uma pernada gigante de Duratex e agora veio fazendo, querendo fazer pelo menos 9.2. Aqui no gráfico diário eu não vejo possibilidade de entrada. Isso porque o papel caiu muito forte, né? Ele caiu bastante, média de 20 inclusive já ficou com a coloração vermelha, embora ainda esteja inclinada para cima, tá? Mas diante dessa queda forte aqui, essa queda forte para mim já foi o último evento. Então, o último evento é um evento de baixa e isso não é bom, tá? Não é bom. Então, por isso que eu não vejo entrada na compra aqui em Duratex, mas sim no semanal. E para, logicamente, ele dar a entrada aqui no semanal, precisa subir toda essa barra aqui. Tudo que caiu, ele precisa subir. Então, aí tem uma bela de uma alta de uns 14% para acionar a nossa entrada. Gerdau também temos um 9.2 aqui no gráfico semanal, né? 9.2 aqui, tá? E aqui pelo diário, aí sim a Gerdau nós temos um TF, uma comprinha na ruptura aqui da máxima do dia de hoje em Gerdau, muito interessante aqui, tá? Pelo gráfico diário. E a mesma coisa, você pode tentar comprar aqui pelo gráfico diário, mas colocar tanto o stop quanto o alvo aqui pelo semanal. Então você vai estar comprando aí mais ou menos nesse patamar do semanal e o seu alvo lá em cima, quando correto, você deveria estar comprando aqui. Então você já está comprando com um belo desconto. Seu stop fica mais curto, tá? Goal, a mesma coisa, pessoal. 9.2, é praticamente o mesmo gráfico, né? 9.2 aqui no semanal e no diário temos o TF, tá? Diário temos o TF aqui, bonitinho no diário, beleza? Move3, Movida, também temos um 9.2 aqui em Movida. Olha aqui, 9.2, bastante interessante, papel em tendência de alta, muito bonita, respeitando as médias. E aqui no gráfico diário, nada, não temos mais nada aqui no gráfico diário. Por que que não temos nada no gráfico diário, Rodrigo? Porque nós temos um evento muito forte aqui, ó. Essa barra preta aqui foi um evento muito forte, tá? Então eu não vou considerar qualquer adiantamento de entrada no diário para o gráfico semanal, né? Adiantar pelo diário o gráfico semanal, porque o último evento já foi bastante representativo, tá? Tinha inclusive formado um belo de um martelo aqui, ó. Na região das médias, ele nem foi acionado e praticamente foi anulado inteiro, tá? Isso daqui é um inside bar também, é um inside bar,
mas eu não gosto desse tipo de inside bar, tá? Isso aqui é muito forte para ser só um inside bar, na minha opinião, claro. É só a minha opinião. Temos aqui já um papel gringo, a Nike, olha só, fazendo 9.2 gigante aqui o candle, né, de queda no gráfico semanal. Claro, olha só a falta de liquidez no papel. Então atenção à falta de liquidez, tá? Mas Nike sim tem um 9.2 aí no semanal. E no diário? Bom, no diário está fazendo uma boca de jacaré, está abrindo a boca de jacaré para baixo. Nós tínhamos aqui essa região de suporte, aliás, nós temos, ainda está sendo respeitada, né? Ou seja, tá? Nós temos esse último evento aqui que está sendo ainda ativado, né? Está tentando ser ativado caso rompa isso daqui, ele vem talvez venha fechar o gap aqui. Fato é que se ele não romper isso e passar a máxima do mesmo candle aqui, ó, pode sim ser considerado um TFzinho e pode sim ser tomado uma posição na ponta compradora com base aqui no semanal também, tá? Não gosto muito desse candle no semanal, isso daqui é um candle muito forte de queda, não gosto. O preço está bastante longe da média de 20, então para mim ele precisa ainda dar uma recuada, tá? Mas é óbvio, eu não sei prever o futuro e o que me diz o mercado hoje é que isso daqui é um 9.2, isso daqui é um TF de compra. Então, ficar atento aí a uma possível entrada e caso ele acione o gatilho de entrada, eu tenho que executar a operação. Os Minas. Os Minas também tem um 9.2 de compra aqui, também está interessante, tá? Tem outros papéis eu acho que estão mais interessantes, porque os Minas a gente já vê aqui uma pequena divergência no estocástico, não gosto muito, mas ainda ela respeita a média de 9 e a média de 20 ainda está obviamente respeitando, então eu ainda não me preocupo muito com essa divergência, tá? 9.2 pelo semanal. Pelo diário também está respeitando a média de 20, olha só. E tem um inside bar aqui no diário, né? Inside barzinho no diário, que pode ser acionado já logo na ruptura da máxima do último candle aqui, ó, em 11,31. Então, entradinha em 11,31. Pelo semanal a entrada tá lá em 11,75, tá? Então, 12,75, aliás, deixa eu ver. Não, 12,18. Então tá lá em 12,19, bem aqui em cima. Você já está comprando aí com uma bela de uma vantagem de 7% em relação ao gráfico semanal, tá? Então você está tendo chance de lucrar mais, tendo chance de perder menos. É ótimo isso daqui. Use Minas, então, com possibilidade de compra. A Vale a gente já tinha analisado. BRAP4, o papel está subindo bastante. Bem interessante o papel. Deixa eu só pausar aqui para tomar uma água, pessoal. Eu já volto já. Beleza, vamos lá. BRAP4 subindo forte o papel, respeitando a média de 9. Aqui formou um powerzinho, foi ativado, tá fazendo o repique, o pullback, desculpa. E nesse pullback se formou aí um 9.3, tá? 9.3 de compra em BRAP4. A ruptura aqui de 48,30 ativa o 9.3 e aqui no diário a gente tem um TF, tá? Podendo ser ativado aqui na ruptura da máxima do último candle em 47,53. Então a gente vê aí uma possibilidade de comprar com quase R$1 de desconto a BRAP4 pelo diário para seguir o semanal. Bem interessante, tá? CAMB3 é um outro papel aí que está dando entrada pelo gráfico semanal, também é um 9.3, só precisa ficar atento à liquidez, porque isso daqui é meio que mico, então não dá para pôr muito dinheiro nisso daqui e tem que tomar cuidado com a liquidez, tá? A liquidez baixa pode ser que você não consiga nem comprar pelo preço que você está querendo e nem vender depois pelo preço que você quer vender, tá? De qualquer forma, temos aqui um 9.3 pelo semanal e pelo diário temos um TF que pode ser acionado aqui na ruptura da máxima do candle atual.
Eucatex também tem um 9.3, lindo, lindo, lindo. Fez aqui a perna de alta, montou aqui, olha só, o Power Breakout, ativou o Power Breakout, mas ele ainda não andou. Fez um pullback, está deixando todo mundo entrar. Aquele pessoal que é atrasado, que está dormindo ponto, pode agora ter a oportunidade de entrar no papel, tá? Então, 9.3 aqui em EUCA 4 e pelo gráfico diário temos aqui um belo de 1, 2, 3 de compra. Olha só que interessante, 1, 2, 3 de compra aqui, ó, entradinha aqui, tá? Muito, muito interessante EUCA 4. Bonito mesmo, hein? Bonito mesmo. Magazine Luiza também, olha só. Quem não entrou no papel enquanto estava aqui na crise, tá? Que perdeu toda essa alta, e quando eu falo toda essa alta, é uma alta de 214%. Então, quem não entrou aí, né, em nenhum momento desse, agora está fazendo 9.3 de compra. Existe uma nova possibilidade de entrada pelo gráfico semanal em MGLU, em Magazine Luiza, tá? Aqui no gráfico diário também tem possibilidade de entrada? Tem possibilidade de entrada. É uma compra por inside bar. Uma comprinha por inside bar muito interessante na região da média de 20 aqui. Média de 20 numa inclinação perfeita para continuar subindo isso daqui, se o preço quiser, tá? Lindo, lindo, lindo esse papel aqui, tá? Comprinha aqui e comprinha aqui também. Muito interessante, façam seus estudos aí, pessoal, porque tá muito bonita a MGLU, tá? A RAPT 9.3 também aqui, ó, RAPT 4, muito bonitinha, tá? E no diário não, o diário já tá meio feia, trabalhando abaixo da média de 20, já não gostei muito não. Mas tem um 9.3 lindo aqui pelo semanal, tá? Dá para tomar posição também em RAPT 4. Suzano também tem um 9.3 aqui, é um 9.3 um pouco mais perigoso, porque ela está tentando fazer uma espécie de topo duplo aqui, mas sim, ainda tem um 9.3, ele pode ser acionado aqui em cima e o papel ir embora, tá? Ele está respeitando as médias, média de 20 está aqui embaixo ainda. E já no gráfico diário, nós tivemos um 9.1, esse 9.1 foi acionado, chegou a subir quase 5% no mesmo dia do acionamento e terminou aí com menos 0.78. Eu não vejo possibilidade de entrada agora pelo gráfico diário, só pelo gráfico semanal, tá? A VEG também tem um 9.3, olha só, também ó, um outro papel que subiu muito depois da crise, também 200 e poucos %, ó, tá dando chance de entrada aqui a VEG na ruptura da máxima do candle dessa semana, ou se você quiser ser um pouco mais agressivo, mais um agressivo com prudência, né, um agressivo consciente, você também pode entrar aqui na ruptura da máxima do candle atual pelo gráfico diário para tentar depois seguir o gráfico semanal. É bastante interessante a VEG. No gráfico diário ela não está tão bonita, porque ela formou uma barra elefante aqui, fez um gift e montou um pivô de baixa. Inclusive a última barra dela, ela fechou na mínima e tende a continuar caindo. Isso pelo diário, tá, pessoal? Isso pelo diário. Mas se ela voltar, pode ser sim acionada. Desculpa, pessoal, acionado uma entrada aqui na ruptura da máxima desse candle, mesmo porque se voltar isso daqui amanhã, tudo vai ser um evento de alta novo, que vai se sobrepor a esse último evento de queda. E aí provavelmente vai ser acionado aqui um Twin Towers, ou engatilhado pelo menos um Twin Towers de compra, tá, pessoal? Então, atenção para a VEG. Lojas Quero Quero. Lojas Quero Quero, nós temos aqui uma loja que foi recém lançada na B3, né? Foi feito o IPO aqui em agosto, então nós não temos muito histórico dela, mas é óbvio que dá para ver que a média de 9 aqui já vinha subindo, montou aqui um 9.4 no momento em que caiu e no candle seguinte já virou para cima de novo, 9.4 aqui
cumpria acima da máxima dessa última semana em LJQQ3. Diário nada, pessoal, só aqui pelo semanal mesmo, lojas quero, tá? Muito interessante também. Depois disso nós temos a Amazon, mais uma gringa aí, no semanal tá fazendo um TFzinho, então comprinha aqui na ruptura da máxima do candle atual. Pelo diário nada, pelo diário tem um pivôzinho de baixa, mas se os diários no decorrer dessa semana, né, conseguir subir a ponto de romper isso daqui, provavelmente ele já vai ter retornado a uma tendência de alta, ou pelo menos, muito provavelmente ele já vai ter um novo evento de alta aí para sustentar essa nossa entrada pelo semanal, tá? Upper 3, Upper 3 nós também temos TF, agora eu só vou falar de TF, tá, pessoal? Por mais algumas ações, depois tem outras estratégias também. Upper 3 tem um TFzinho aqui, tá? TFzinho, mas tem que tomar cuidado porque tá consolidado, tá querendo fazer um breakout também. Pelo diário, a gente vê essa consolidação, tem um martelinho aqui. Aqueles que gostam de comprar fundo e vender topo na consolidação, agora é um excelente momento aí com um risco de mais ou menos 6% para ganhar 10%. Então, tá mais ou menos aí num risco não bom, mas aceitável, tá? BPAC, Banco BTG, BTG Pactual, fazendo aqui dois padrões, tá? Um de venda, que é o 9.1, e também um TF de compra aqui. Então, tem padrão para todo jeito aqui, para todo gosto em BPAC, e isso não é bom, pessoal, porque tem gente, muita gente vai estar vendo venda e muita gente vai estar vendo compra aqui. Então, é um padrão que tende a se transformar em consolidação depois. No diário, não tem nada, tá? No diário não tem nada em BPAC. FESA 4 também tem um PCzinho, um TFzinho aqui, não é PC não, tá, pessoal? Também é um TF, mas esse TF tá bem ruim porque tem uma lateralização aqui, ó. Não gosto, não gosto. Vou até tirar daqui da minha planilha FESA, tá? Esquece que conversamos sobre FESA. Fleury sim, tem um TFzinho interessante, ó, médias inclinadas, respeitando as médias. Fleury tá bem interessante, querendo fazer um fundo duplo aqui no diário, tá, pessoal? Então, atenção aí. Log também tem um TFzinho, não é tão interessante porque a média de 9 já está trabalhando para baixo da média de 20, mas ainda é possível reverter isso caso rompa a máxima da última semana aqui em log. Microsoft também tem um TF, pessoal. Olha aqui, Microsoft está interessante. A gente vê, claro, uma divergência aqui no estocástico, mas se acionar o TF eu acho que dá para encarar tranquilamente. No diário não tem nada. Lógico, todas essas ações gringas, pessoal, a gente tem que tomar cuidado na liquidez, né? Porque, enfim, é ADR isso daqui, então atenção aí, né, pessoal? Não tem tanta liquidez quanto uma ação normal brazuca mesmo, né? Natura, TFzinho também, tá? Aqui nada, tá bem feio o diário, mas o semanal tem um TFzinho. Terra Santa TF também, bonito, tá, pessoal? Se voltar aqui vai ficar bonito porque vai estar caracterizando um trap, né, uma violação falsa dessa região de consolidação e muito provavelmente vai romper topo. Aqui no diário também nada, tá? BRPR está armando aqui um breakout de venda, pessoal, olha só. Breakout de venda, inclusive já foi acionado na sexta-feira esse breakout, ainda dá para entrar, tá? Ainda dá para entrar. Mas foi acionado na sexta-feira mesmo, olha só. O acionamento dele foi nesse último candle aqui. Ainda dá para entrar, tem bastante perspectiva ainda para baixo, né? E tá interessante, tá? Vamos traçar uma Fibo aqui só para a gente ver aonde que ele pode chegar. Olha só, primeira parada em 7,11, claro que é o fundo anterior, mais importante, né, que dá 17% de queda, e depois podendo chegar até 5,97, ó, 30%, hein?
Bem interessante BRPR3, tá? Depois nós temos aqui Itaúsa e YouTube, tá? Setupzinho aqui do High Low, pessoal. Na verdade, esse setup ele foi engatilhado na semana passada, mas ele ainda não foi ativado porque não acionou a máxima aqui. Então, High Lowzinho aqui, ó, violando a máxima do último candle, aciona uma compra em Itaúsa, bem interessante, portanto, tá? Opa, não é. Espera aí que eu fiz errado aqui para ver o alvo. Vamos ver o alvo direitinho aqui, ó. Alvo de Itaúsa 15,47, tá, pessoal? Uma compra então que você vai estar arriscando aí mais ou menos uns 13% para ganhar. Espera aí. Para ganhar mais ou menos aí uns 53. Então, relação risco-retorno excelente pelo gráfico semanal, tá? Só pelo gráfico semanal. Itaúsa e YouTube a mesma coisa, né? YouTube a mesma coisa. Comprinha na máxima do candle atual, né? Do candle da última semana. E o alvo, vamos ver o alvo. $40,23, um belo de um alvo também, né? Tá arriscando aqui mais ou menos uns 16% para ganhar 53. Então tá ótima a relação risco-retorno aí, tanto de Itaúsa quanto de YouTube. Temos também Equatorial com a estratégia The Rock, pessoal. The Rock, essa média de 89 aqui, nos Estados Unidos ela também é conhecida como The Rock, né, a rocha. E o preço veio bem esticado, bateu na média, sustentou aqui na região dela, compra, se amanhã abrir no 0 a 0 ou com gap de alta, vale uma comprinha aí, tá? Para chegar, compra rápida, trade curto, por mais que seja no semanal, tá? Para chegar até a média de 9 aqui, daria uns 7% de probabilidade de alvo, né? De probabilidade não, de alvo. Então, comprinha pelo The Rock aí na Equatorial, tá? Sambi 11 nós temos um setup da Paula aqui, ó, mas na ponta vendedora, tá, pessoal? Setupzinho da Paula, parcial em 6%, mais ou menos, alvo final lá em 15%, setup de venda na perda da mínima do candle da última semana. E por fim, pessoal, vamos falar de agro, tá? Tem aqui um inside bar, ó, de compra. O papel tá em tendência de alta, tá bonito. Inside bar aqui de compra, tá? Com alvo 2 vezes o tamanho desse candle aqui para cima, tá, pessoal? Então o alvo vai estar lá em 26,32. A gente vai estar arriscando aí mais ou menos 7% para ganhar 15. Então 2 para 1, pouco mais até de 2 para 1. Muito interessante agro também. Pessoal, é isso então. Falamos sobre bastante papéis aqui, tanto para gráfico semanal quanto para gráfico diário. O vídeo deu um pouquinho mais de 1 hora, mas tudo bem. Eu fico por aqui então. Muito obrigado por acompanhar o vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve, dá um like aí, um gostinho, compartilha o vídeo com quem você gosta, tá? Manda para o pessoal do WhatsApp, grupos de traders aí. Eu espero que vocês... eu espero que eu consiga ter ajudado um pouco vocês no vídeo de hoje. E amanhã tem mais, tá, pessoal? Aliás, amanhã não. Agora eu vou gravar um outro vídeo falando das carteiras. E por favor, assistam também, que vai ser bem legal para vocês, eu acredito, tá? É isso aí. Ah, outra coisa, estamos preparando bastante novidade aqui pro canal, bastante conteúdo. Estou fazendo projeto aí de um conteúdo educacional, de um curso completíssimo sobre análise técnica, tá? Na faixa de graça aqui no YouTube para vocês. E também estou pensando em fazer um acompanhamento, tá? Um acompanhamento assim, de postar, de publicar vídeos dos meus trades em mini índice para vocês, para explicar como é que está sendo o meu operacional, evolução de trade, evolução de carteira e tudo mais. Isso daí é um pouco mais com o tempo, eu ainda estou amadurecendo a ideia, vendo como é que eu vou viabilizar tudo isso, tá? Mas as carteiras vão ser bem interessantes, então assiste o próximo vídeo aí. Até mais, um ótimo feriado para vocês.
Bons trades amanhã de manhã. Tchau, tchau, pessoal.